o Evangelho diz assim, ainda vocês devem se considerar um servo inútil. Então não é pela utilidade ou pela inutilidade, a relação não é essa. A relação que o Evangelho propõe é uma relação de sacrifício, mútuo, cuidado, amor. Né? O pastoreio, o cuidado tem que ser mútuo. Então se a pessoa não está produzindo, segundo a gente acha que ela tem que produzir, o que a Bíblia diz? Leva ela nas costas. Carregue a carga uns dos outros. Se você achou alguém surpreendido em alguma ofensa, você que é espiritual, então encaminhe e tal. Repare ele. Levai as cargas dos outros e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, versos 1, 2 e 3 está escrito isso aqui. Percebe? Então, como muitas vezes a lógica religiosa ela vai produzindo aquilo que não é evangelho, e qualquer religião, invariavelmente, ela é anticristã. Até o cristianismo é anticristão. Toda e qualquer proposta religiosa, ela é anti-Deus. Porque a lógica que ela trabalha é sempre a lógica da utilidade. Se é útil, a gente valoriza. Se faz, a gente dá valor. Mas não é isso que Deus propõe. Então é por isso que a gente precisa analisar tudo isso. O que a gente tem construído, é isso mesmo? E como isso tem honrado a Deus? Será que tem honrado a Deus? E a gente vai fazer essa análise. Essa matéria, a proposta é essa. Vamos caminhar para ver se a gente chega aí em algumas questões, tá? As novíssimas igrejas são como Adão. Não possuem umbigo e não têm história. Vamos entender as origens religiosas do nosso país? Nessa aqui é a introdução da matéria, tá? Tentar compreender as características, né, desse movimento religioso que não é uniforme. A gente não está falando de uma igreja, não existe uma igreja. Existe a fragmentação de muitas expressões de religião, né, que se dizem e se propõem a serem evangélicas ou cristãs, mas não tem uma só. Então, assim, ela não é uniforme, doutrinariamente é confuso, é controverso, uma coxa de retalhos, vai aqui para minha parte, tá? Um Frankenstein histórico e multifacetado. Vocês sabem do Frankenstein, né? E assim, é constituído de um monte de partes de vários cadáveres. Tem a aparência até de um ser humano. Mas é tudo morto ali. E é fragmentado, feio, esteticamente todo, né, troncho, como diz na minha terra, mas a aparência de um ser humano. Então é isso que caracteriza esse movimento chamado de igreja. As primeiras igrejas que chegaram no nosso país chegaram em um período um pouco depois da colonização, tá? Aí eu vou colocar aqui algumas para vocês, se vocês quiserem anotar. Eu acho interessante para a gente entender, né, como a gente foi construindo aí, quais igrejas chegaram, tá? A primeira igreja que chega no nosso país, não é que chega. A primeira igreja, na verdade, que é formada aqui, na verdade, é entre indígenas, tá? Isso aí depois até eu passo para vocês as informações mais detalhadas, né? Mas enfim, vamos lá. Em 1625, a primeira igreja aqui é a Igreja Reformada Potiguara. 1625, Igreja Reformada Potiguara. 5 anos depois, né, 1630, vem a Reformada Holandesa, né, como missionários, né, já vem aqui. Em 1822, a chamada Igreja Anglicana. Elas têm, hein, estão por aí, tá? 1822, vem a Igreja Anglicana. Inclusive lá na minha terra, lá no Pernambuco, lá tem algumas bem expressivas lá. Robson Cavalcante, né, um dos escritores fantásticos, ele era anglicano. Mas aí, no caso, você está falando das igrejas... As denominações. Estou falando das denominações. Protestantes. Protestantes. Não, eu estou só me resumindo às igrejas protestantes. Tudo que a gente vai falar aqui é referente às igrejas protestantes, né? André, repete, por favor, a segunda. Tá bom, a Igreja Reformada Holandesa, 1630. Aí vem em 1822 a Anglicana. A Igreja Luterana, 1824. 1835 vem a Metodista. Peraí, 1824. E 24 a Luterana. 1835 a Metodista. 1858 vem a Congregacional. Isso no Rio de Janeiro tem bastante dela. 1858, a Congregacional.
1862. Vocês percebem que é tudo pertinho da outra, né? 4, 5, 6 anos. 1862, a presbiteriana, que é a bola da vez, né? Que é que tá aí uma luta grande, né? Você vê, ó, se misturou com política, meu Deus do céu. Eu não sei se vocês sabem, né? Se não sabem, procurem saber. Então, isso está nos jornais, amados. Vocês têm falado isso, ministro da Educação? Né? Então, assim, só para a gente entender, olha como poderia ser indivíduos da igreja que estariam lá cumprindo a função. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Cada um responsável por si, mas quando envolveu a denominação, o movimento, colocou o nome de Jesus, o Evangelho, olha que prejuízo, amados. Aí a gente sabe, tá, mas Jesus não tem a ver muito com essas coisas aqui. Tá, mas vai explicar isso para o ímpio. Vai pegar uma pessoa e falar, não, o pastor não é um fulano desse aqui, ladrão, corrupto, ignorante, não é isso, não, o cristão não é isso aqui. Mas vai explicar para eles, porque é o que representa, querendo ou não, bem ou mal, é o que está representando. Então nós somos, as denominações que nós participamos, socialmente representam Deus, amados. Querendo ou não. Alguém entra numa igreja que está lá, igreja evangélica, e lá não tem nada de evangelho, mas socialmente quem está representando Deus lá. Eu li numa igreja uma vez que o meu pastor apoiou um candidato. Só que o pastor, como homem, aí o candidato foi na igreja, foi lá convidado como convidado, mas não botou a mão no microfone nem no púlpito, fez homem, não. Ele foi como convidado, um convidado qualquer, né? Sim. Convidado qualquer, para participar do culto. Não deu palavra nenhuma. Mas na época de eleição? Não, ele ia direto. Mas depois ele se candidatou e foi como na época de eleição. Só que o que acontece? O meu pastor mesmo, ele falou, vocês votam quem vocês quiserem, não estou obrigando vocês, entendeu, a votar nessa pessoa. Entendeu? Pessoa, no caso, da pessoa, a pessoa vota em quem ela quiser, entendeu? No caso, o pastor, tipo assim, convidou ele como uma pessoa comum. Tem pessoas que liberam o candidato subir no púlpito, a pegar o microfone. Isso eu acho erradíssimo. Sim. Apresentou como irmão ou como político? Não, como convidado. Mas como convidado? Convidado político. Tá bom, então, tudo bem. Vamos lá, amados. Então, 1858, né? A congregacional. Não, desculpa, estou na presbiteriana. 1862, a presbiteriana, né? Surgiu no Brasil. 1871. Não é a metodista, a de 835, tá? Porque a gente tem a metodista e a metodista wesleyana, né? Então, 1871. 1882, a baptista. Era baptista, né? Era batista, tá? 1882, a batista. Aí já tem um saltozinho aqui, né? De uns 18, 28 anos. 1910, aí vão chegando as igrejas pentecostais, e é de lá para cá que a gente vai abordar a nossa matéria aí, tá? Século passado para cá. Congregação Cristã do Brasil, 1910, foi lá no interior de São Paulo, um italiano, Luigi Francesco. Então, 1910, 1911, Assembleia de Deus, maior denominação mundial do Brasil e do mundo. Assembleia de Deus, 1911, poucos meses depois, não chegou, é que aqui está de um ano para o outro, mas foram meses, né? Alguns meses aí, que aqui é o pentecostalismo vindo para o Brasil, de 1910 1911. Na verdade, 1911, não era o nome Assembleia de Deus, era Missão de Fé Apostólica, né? Só 7 anos depois, 1918, que aí denominaram... Era da Filadélfia da Suécia, né? Os missionários eram da Filadélfia da Suécia. Não, eram 2 missionários batistas suecos que vieram do avivamento de Los Angeles, da Rua Azusa, a famosa Rua Azusa. Mas depois vieram da Suécia. Alguns vieram da Suécia. Não, os fundadores, amado, os fundadores da Assembleia de Deus, aqui eles foram Gunnar Wing e Daniel Berg, que eram suecos, que foram para esse grande avivamento que estava acontecendo desde 1904, né? Então, desde 1904, com William Seymour, já foi iniciado esse... Na verdade, Charles Parham, depois William Seymour, né, em 1904, e em 1910, que aí como estava indo muita gente do mundo todo para Los Angeles, né, nesse galpão aí na famosa Rua Azusa.
Então lá eles tiveram contato, batistas, né? Tiveram contato, toda a experiência carismática e tal, pentecostalismo, aí vieram para o Brasil. Não foram recebidos na Batista porque vieram com essa doutrina pentecostal, né? E aí eles começaram então no porão lá, uma irmã até acolheu eles no porão na casa deles, e eles começaram então essa igreja. Essa igreja da Rua Azul era batista? Não. Lá era um movimento pentecostal. Não era? Esses dois missionários da Suécia que eram batistas. E eles foram para esse... Eu já ouvi falar que a Assembleia era batista, mas eu estou perguntando. Não, então, porque os missionários fundadores, eles eram batistas, né? Então é por isso que fala, não é que veio da igreja batista, é que missionários batistas, que eles vieram para o Brasil, eles vieram para a igreja batista, eram batistas e vieram para a Batista, né? Em Belém do Pará. Só que começaram com a doutrina do pentecostalismo, né? E aí foram expulsos. E aí eles começaram então, nesse porão dessa irmã aí, Celina de Albuquerque, né? E aí eles começaram então essa igreja, nesse pequeno grupo, que virou igreja. Eu vi isso, eu estou vendo isso na internet. Estou assistindo a história da Assembleia. Então, exatamente. Então você vai chegar aí nessa formação. Então, em 1911, né, começa aí que hoje nós conhecemos a Assembleia de Deus. 1951, já teve 40 aninhos aí, não surgiu nenhuma outra, né? Igreja do Evangelho Evangelho Quadrangular, 1951. Igreja do Evangelho Quadrangular, tá? Essa igreja, a gente vai ver depois mais para frente, como ela já veio bem diferente, porque foi fundada por uma mulher, né? Amy McPherson. E aí a gente já vê uma bem diferente das outras e tal. Tanto é que até hoje, né, a grande maioria do Evangelho Quadrangular, elas são pastoreadas por mulheres, né? Mas enfim, 1955, o Brasil para Cristo, grande missionário Manuel de Mello, né? Então, Brasil para Cristo, 1955. Essa já de origem brasileira mesmo. As outras três não, vêm todos de fora mesmo, né? Essa aqui não. Manuel de Mello já um brasileiro, e ele funda aí essa denominação Brasil para Cristo. 1960, no Rio de Janeiro, é fundada a Nova Vida, já por um missionário também estrangeiro, que é o Walter McAllister, né? O filho dele está vivo ainda aí, o Robert McAllister, está no Rio de Janeiro. Dessa que vai derivar duas igrejas aqui que são complicadas. Mas vamos lá. Então, a Nova Vida, 1960. 1962, a Deus é Amor. Deus é Amor. Com o Davi Martins Miranda, né? Falecido há pouco tempo. Então, 1962. Ele sai da Assembleia de Deus. Que não dá tempo, não vou falar de origem de cada um fundador, né? Só das denominações mesmo. 1977, ano que eu estava nascendo, 45 anos atrás, é a Igreja Universal do Reino de Deus, conhecida IURD, 1977, tá? Inclusive sai da Nova Vida, né? Internacional da Graça, 3 anos depois, 1980, então a Internacional da Graça. Cunhados, né? De Macedo e Romildo Rodrigues Soares. A Igreja Universal que ano? 1977. 77? 77. 1977. Então, 3 anos depois, 1980, a Internacional da Graça. 1986, a Renascer em Cristo, né? O casal lá, esqueci o nome dele. Estevam Hernandes e Sônia Hernandes, isso. Então, Renascer, 1986. 1992, a Sara Nossa Terra, Robson Rodovalho, né? 1992, surge a Sara Nossa Terra. 1998, a Igreja Mundial do Poder de Deus. 1998, um ano antes de eu aceitar Jesus. No ano 2000, a Bola de Neve, Igreja Bola de Neve, no ano 2000. 2004, o Caminho da Graça, né, com o antigo presbiteriano Caio Fábio de Araújo Filho. E 2006, a última talvez mais expressiva, tá? Não dá conta, a gente tem milhares, a cada ano 14 mil igrejas são abertas no Brasil. Cada ano 14 mil igrejas são abertas no Brasil, então não dá conta de falar dos nomes. Essas aqui são as principais e a gente vai ver o que elas trouxeram, né? Enfim. Então, 2006, a Plenitude do Trono de Deus, que é o Agenor Duque. Eu acompanhei bem no comecinho lá, e até umas vigílias lá. Eu apareci numa filmagem lá. Ah, professor, você estava lá na heresia, né? Eu falei, não estava, mas não era tão herege mais.
Vamos lá, amados. Então, essas são as denominações, a gente depois vai pegar algumas delas, talvez até a maioria, né? Delas para a gente, então, falar, né? Quais contribuições, quais os seus ensinamentos, quais efeitos tiveram, ou tem ainda, né? Que a gente está falando dessas igrejas que ainda elas todas são presentes aí, umas mais, outras menos, umas maiores e outras menores, mas quais contribuições, quais afetações, quais pontos positivos e negativos ela está trazendo para a nossa sociedade, tá? Vamos lá? Observação que coloquei aqui, ó. O espaço conquistado pela IURD, pela Universal, é tão significativo que ela foi mencionada entre os 100 fatos que marcaram o século XX. Só para a gente entender como socialmente esses movimentos religiosos eles têm impacto social e mundial, não só no Brasil. Então foi aí colocado os 100 eventos mais significativos do século passado. A Igreja Universal ela está entre esses 100. Como ela afetou a cultura, inclusive. A ponto da gente ver pessoas no Jornal Nacional, na Globo, né, falando assim, como que o César Tralli um dia falou lá, estava assistindo, Jesus amado, né? Meu Jesus amado. A gente ouve pessoas falando misericórdia, né? Só graça. E a gente vai ver, não tem experiência com Cristo, não frequenta muitas vezes a igreja, mas olha como até a gente afeta a cultura, até na linguagem. Né? Então a gente tem esse poder de afetação, amados. Se isso é bom ou ruim, a gente vai analisar isso depois, tá? Aí eu coloquei aqui o seguinte, ó. A partir do início da década de 1980, isso aqui eu acho bem interessante a gente já começar aqui a identificar, tá? A partir do início da década de 1980 é que a igreja protestante vai se fragmentando ainda mais, tá? Décadas de 1990 a 2000, há um aumento significativo do número de evangélicos na sociedade. O censo mostra que 26,2 milhões de pessoas se declaravam evangélicas. 26 milhões se declaravam evangélicas. No ano de 2000, o que representava 15,4% da população, tá? Em 2010, olha só, em 10 anos, em 2010, esse número saltou para 42 milhões. Quase, né? 26 milhões para 42 milhões, 42,3 milhões, né? Um percentual correspondente a 22,2% dos brasileiros. Em 91, eram 9%. Olha só, em 91 eram 9%. Em 1980, 6,6%. Então, esse censo é de 10 anos que é feito, né? Então, em 10 anos, ó, de 6 foi para 9, a população, né? Nesse último censo agora, é de 31%. Era 6%. Foi 9%, 31%. O que equivale isso? Esses 31%? Equivale a 65,4 milhões de evangélicos. Hoje, nós somos essa população. Quantos anos? 30, né? 1980, 26 milhões para 65 milhões. Olha só, amados. Daqui a 15 anos, a estimativa é que seja em torno de 41, 43, talvez 45 e até uns falam 48 ou 51% da população. Isso vai equivaler, daqui a 15 anos, que os evangélicos no Brasil serão em torno de 80, 90, 90 e pouco milhões de brasileiros. Então olha só. Como que a gente deve fazer essa análise aí, tá? Então, a gente vai trabalhar, pelo menos essa aula e a próxima, nessas análises assim, tá? Crescimento, denominações, e aí depois a gente vai trabalhar outros pontos aí, né? Porque assim, também não é trazer só uma análise crítica negativa. Ó, de onde nós partimos desse desvio? Como voltar? Como corrigir isso? Né? Então, assim, só para eu vir aqui e falar de tudo quanto é negativo fica até fácil para mim. Né? Agora a gente vai pensar como que o Evangelho, então, nos traz luz para que a gente possa, primeiro, identificar tudo isso. Como eu falei, muitas vezes as pessoas são alienadas. Se a gente vai falar de algumas questões aqui, amados, eu não sei nem como vocês vão receber algumas coisas que eu vou falar aqui. Mas se a gente fala isso para a maioria dos irmãos, primeiro que é uma alienação enorme. Segundo, que vão espiritualizar tudo. Né?
Terceiro, que muitos não estão preparados para ter diálogos como os que a gente vai ter aqui, daqui para frente. E aí a gente vê que isso só gera mais alienação, né? Mais erro, porque se você não consegue fazer o mapeamento do negócio, não consegue fazer o discernimento disso, você não identifica aquilo, como que você vai corrigir uma coisa que você nem reconhece, nem enxerga? Por que muitas vezes a gente é contra o conhecimento? Estou falando de líderes. Porque para nós é cômodo ter um povo ignorante. Para nós é muito fácil conduzir um povo ignorante, alienado. É muito fácil. Dar conhecimento para o povo é se arriscar demais. Não é? Mostrar a realidade, inclusive, pôr a navalha na carne, como eu falei. Estava conversando com um pastor veterano, um tempinho atrás. E eu falei, o senhor sabia que a nossa denominação fez isso, isso e isso na história, na ditadura, e hoje e tal? Ele falou, não quero nem saber. Eu falei, não preciso nem saber. Não me conta, não. Não me conta, que eu não preciso ficar na ilusão do mundo de Poliana, achando que a gente, né? Então, assim, amados, eu acho que a gente tem direito de participar de algo e estar fazendo análise crítica. Mas a crítica pela crítica também, eu acho que é só uma murmuração. Acho que a gente precisa discutir no sentido que a gente está buscando a vontade de Deus, né? Então, assim, falar mal por falar mal, qualquer tolo fala. Agora, reconhecer que a gente ainda precisa pôr a navalha na carne e aí propormos, a gente cria caminhos para que a gente corrija aquilo, aí eu acho que isso é o que Deus quer que a gente faça. Né? Porque o que a gente está fazendo? Defendendo a nossa denominação, a nossa reputação? Não, é Jesus que está aqui na questão. É o Evangelho, é a verdade de Deus. Seja, pois, todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Eu não estou preocupado com a minha reputação, com a minha denominação. Eu estou preocupado, eu tenho um compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho um compromisso com a minha imagem. Não posso colocar isso como sendo a prioridade, a minha imagem. Eu pouco me importo. Agora, o que eu me importo é com aquilo que Cristo em mim é visto nos outros. Né? Então é isso que a gente precisa, eu penso que é isso que a gente precisa abordar. Enfim, passei 4 minutos da introdução aqui. Vocês querem perguntar, falar, comentar alguma coisa bem rapidinho? Ou o discurso foi muito duro hoje?